Uma boa noite a todos. Que o amor do nosso Mestre Jesus envolva-nos em mais esta oportunidade de aprendizado. Em todo o nosso processo de evolução na Terra, nós nunca vivemos tanto. Em época nenhuma, enquanto coletividade, chegamos à faixa etária que estamos alcançando hoje. Em se tratando de nós, brasileiros, nos encontramos atualmente com uma perspectiva, uma estimativa de vida de 75 anos. E segundo o IBGE, em 2025, o nosso país se posicionará como o 6º país no mundo em população idosa. Há 2000 anos, na época de Jesus, a expectativa de vida era de 30 anos. No decorrer da história, alguns indivíduos, um ou outro, chegavam a uma sobrevivência maior. Alguns reis, alguns políticos, algumas personalidades. No contexto atual, sob o ponto de vista cultural, o fenômeno do envelhecimento é uma experiência sem precedentes na história da humanidade, podendo até mesmo sê-lo para muitos de nós aqui, uma vez que não sabemos se chegamos a vivenciá-lo em alguma época ou em alguma encarnação anterior. Daí, certamente a nossa pouca compreensão, enquanto indivíduo e enquanto sociedade, em lidarmos com o processo de envelhecimento, pois como espíritos, nós encarnamos e desencarnamos. E podemos até mesmo não saber o que é viver na faixa etária de idosos. Em virtude desse desconhecimento, dessa falta de base, de preparação, que inconscientemente acabamos ajudando ou colaborando para que idosos, de maneira prematura, precoce, se debrucem, mergulhem no abismo das doenças, das depressões e até mesmo da morte. O esquecimento e o desprezo a que relegamos os idosos obedecem ao comando dos nossos impulsos de medo e de aversão à velhice, pois os vemos como representações de uma realidade que nos aguarda no futuro. A nossa sociedade, ela foi construída com base na faixa etária do século XIX. Nossas instituições, o casamento, o Estado, as empresas, o sistema previdenciário, tudo isso que conhecemos hoje vem da época em que apenas 3% da população, das pessoas, ultrapassavam 65 anos. A manutenção desse olhar, a manutenção dessa visão em pleno século XXI tem comprometido as possibilidades de avanço na qualidade de vida dessa parcela da população já tão significativa. Segundo a socióloga francesa Simone de Beauvoir, envelhecer é um fator biológico. Todos os seres vivos envelhecem. Já a velhice é um fator cultural. Para alguns, nos diz ela,
Envelhecer é sinônimo de sabedoria, de experiência nas culturas que valorizam o ser produtivo. Envelhecer se apresenta como algo negativo, como um prenúncio da morte, se destacando com um significado de solidão, de decadência, de isolamento, de abandono. Afirma ainda essa socióloga francesa que numa economia que visa o lucro, o material humano só é importante, só é interessante enquanto produz. Depois disso, é jogado fora. Mas a velhice, o envelhecer, não é apenas um momento determinado. Envelhecer é um processo que de fato se inicia quando se é gerado e move-se implacavelmente por toda a vida. O envelhecimento é um fenômeno biológico, psicológico e social que atinge o ser humano em toda a sua plenitude. Leon Denis, ele nos traz uma visão de que a velhice, ela realmente é o começo da desmaterialização. Com o envelhecimento, vamos gradativamente afrouxando os laços que nos prendem ao corpo físico, facilitando e muito, quando chegada a hora, transpor o corpo do corpo físico para o corpo espiritual, tornando assim o desencarne mais rápido e sem traumas. Muitas são as abordagens, muitas são as concepções sobre a arte de envelhecer. Mas não existe um consenso no que se refere à fronteira que limita as fases pré e pós-velhice. Assim como também não existe um consenso sobre os indícios comuns da chegada nesta fase. A idade para o estabelecimento desse quadro também não coincide nem em todos os países e nem em todas as culturas, mostrando que o envelhecimento é um fenômeno natural que se dá dentro de um processo diferenciado em cada um de nós. Confúcio, o pensador e filósofo chinês, ele acreditava que a autoridade da velhice é justificada pela aquisição da sabedoria. E isso é uma grande verdade. Os idosos tornam-se soberanos, não só pelo muito que viveram, mas principalmente pelo muito que aprenderam. Geralmente, por hábito, por um costume, ou até mesmo por um desconhecimento quanto ao real significado das palavras, usamos como sinônimo de idoso o termo velho. E se buscarmos nos dicionários mais simples, encontramos a palavra velho ou velha como um adjetivo e apresentando um significado de gasto pelo uso, antigo, usadíssimo, antiquado, arcaico. E idoso ou idosa encontramos como substantivo e que refere-se a um homem ou a mulher que já tem muita idade. Desse modo, o vocábulo velho, sendo adjetivo, ele indica qualidade, caráter, modo de ser. Portanto, velho é todo aquele que perdeu a jovialidade, que se posiciona de maneira antiga, arcaica, antiquada, que rejeita ensinar e que resiste em aprender.
O idoso é todo aquele que, compreendendo o processo natural de desgaste do organismo, ele se entrega à bênção do bem viver e de viver bem uma vida longa, não se permitindo o decaimento, o definhamento. O idoso, ele sonha, aprende, se exercita, faz planos, povoa a sua vida com pessoas e ocupações interessantes. Ao adotarmos a abordagem, a ideia de que o envelhecimento é um processo que nos torna velhos, passamos a temer a velhice, porque acreditamos que esta fase nos aproxima da morte, nos esquecendo que a morte ocorre em qualquer fase da nossa existência. Pois quando chegamos aqui na Terra, cada um de nós já traz em si uma estimativa de vida que vai depender do que viemos fazer aqui. Ao reencarnarmos, recebemos uma carga de fluido vital, o fluido da vida, cuja quantidade dependerá da necessidade reencarnatória de cada um de nós, variando, portanto, de indivíduo para indivíduo. Quando este fluido acaba, morremos, desencarnamos. Assim, neste contexto, a pessoa que está estimada a viver 70 anos recebe mais fluidos do que aquela pessoa estimada a viver 40 anos. André Luiz, no livro Missionários da Luz, esclarece-nos por meio da psicografia de Chico Xavier que poucos são os encarnados que aproveitam todas as oportunidades de evolução. E, portanto, raríssimos são os completistas. Ou seja, entre nós, poucos são os que completam a sua estimativa de vida. Em virtude de abusos, desencarnamos antes do previsto, não completando, então, o tempo estimado. Daí porque, muitas vezes, reencarnamos para acertarmos pendências biológicas provocadas pelo mau uso do corpo, seja por um suicídio direto ou até mesmo pelo suicídio indireto. E em virtude disso, ficamos aqui pouco tempo. Ou melhor, ficamos aqui o tempo suficiente e necessário para completarmos, para cobrirmos a lacuna que deixamos em encarnações anteriores. Mas a vida, quando bem fundamentada, quando solidamente sustentada na prática do bem, ela dá-nos moratória, concede-nos um acréscimo, dilatando o tempo de permanência do espírito no corpo físico. Daí, então, entre nós, há idosos em caráter expiatório e há idosos em caráter de moratória. Considerando o corpo, muitos jovens se constituem de almas vividas e experimentadas, enquanto que corpos tidos como velhos podem ser e estar habitados por almas que ainda se iniciam em conhecimento, em experiências, em aprendizados. Desta forma, no entendimento espírita, não há uma idade mais importante do que a outra. A geração mais velha de hoje
responsável pela função educadora, foi ontem a geração mais nova a ser educada. E assim será amanhã. Porque, de acordo com as posições e as funções, podemos perceber que elas já estiveram trocadas em vidas passadas. A vida do espírito não se fundamenta em fases como a vida do corpo físico. E, sabiamente, Emmanuel nos apresenta de maneira bem clara tudo isso que foi dito, quando ele, na obra 50 anos, Emmanuel, na obra 50 anos depois, nos diz que não existem moços e velhos, mas sim almas jovens no raciocínio e almas profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Nos diz ainda que mocidade e velhice são apenas etapas passageiras no progresso do espírito. Portanto, envelhecer não é motivo de espanto, de medo, mas deve ser motivo de orgulho, de honra, que deve ser percebida como uma etapa de superação biológica, emocional e espiritual. Simone de Beauvoir, em seu ensaio básico sobre a velhice, ela conta uma das histórias sobre Buda. E ela relata que quando Buda ainda era o príncipe Siddhartha, ele foi fechado por seu pai num castelo magnífico. Mas ele sempre dava um jeito de escapulir para fazer alguns passeios de carruagem pelas redondezas. Num dos primeiros passeios que ele fez, ele se encontrou com um homem enfermo, desdentado, muito enrugado, encurvado, se sustentando em uma bengala e ainda assim caminhando titubeante e bastante trêmulo. E ele então se espantou muito. E diante daquele espanto, o cocheiro aproveitou e lhe explicou o que é ser velho. E o príncipe então exclamou: que tristeza que os fracos e ignorantes, embriagados pelo orgulho da juventude, não vejam a velhice. De que me valem os jogos e as alegrias, se sou morada da velhice. Ser a morada da velhice foi para o príncipe Siddhartha um dos vislumbres de verdades mais profundas da vida. Essa passagem nos ensina que os jovens e os adultos que conhecem e reconhecem a velhice dentro de si mesmo estão mais bem preparados para receber de forma produtiva, de forma transformadora, as imagens da velhice, do envelhecimento que nos são passadas, que nos são oferecidas. Como espíritas, é partindo dessa visão que devemos educar-nos e educar os nossos filhos, para que eles possam construir um entendimento de que o envelhecimento faz parte do curso natural da vida e, portanto, acontecerá a todos aqueles que não morrerem antes de atingirem idades mais avançadas. Nesse sentido, não devemos esperar que a convivência com os idosos seja o ponto de partida para se iniciar uma relação de respeito e de afetividade para com eles. A tão chamada e conhecida terceira idade, ela deve
ser a fase para se usufruir dos sentimentos edificantes construídos ao longo do processo de convivência familiar. Confúcio, o filósofo chinês, ele nos diz que não há nada maior, não há nada tão grande neste mundo como o ser humano. E no ser humano não há nada maior do que a piedade filial. Ele defende que os deveres dos filhos para com os pais consiste em procurar torná-los seres felizes, de todas as maneiras, em todos os momentos, cuidando deles, dando-lhes atenção, dando-lhes carinho, dando-lhes proteção. E isso, essa fala, esse pensamento nos remete ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina que a piedade filial, ela não pode jamais ser negligenciada, uma vez que ela se encontra implícita no mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, revelando-nos que honrá-los não é nada senão respeitá-los, assisti-los em suas necessidades, proporcionar-lhes repouso em sua velhice, sobretudo para com os pais sem recursos. A codificação registra ainda no Livro dos Espíritos, na questão 685 e 685A, que o homem ele tem direito ao repouso na velhice, sendo obrigado a trabalhar apenas na proporção das suas forças. E que o idoso que precisa trabalhar para sobreviver e que não tem condições para tal, o forte deve trabalhar pelo fraco. E na ausência da família, a sociedade deve ampará-lo, pois assim é a lei de caridade. Para uma reflexão final, circula nas redes sociais, e também é conteúdo de alguns sites, um texto, uma mensagem que faz uma analogia entre as fases da nossa vida e as estações do ano. E percebendo o envelhecer como um fenômeno natural em nossa vida, certamente que a vida humana, ela estabelece uma conexão muito íntima com o ritmo da natureza. E o texto, ele nos diz mais ou menos assim: ao nascermos, é a primavera que se apresenta, com seus perfumes e suas cores. A pele é viçosa, cabelos e olhos brilhantes, sorriso fácil, tudo é festa. A juventude corresponde ao auge do verão, estação do calor e da beleza. O sol aquece a alma e nos tornamos impetuosos e vibrantes. Mas a vida corre, e eis que um dia percebemos que a força do verão já se foi. E olhando no espelho, identificamos algumas rugas, percebemos alguns cabelos brancos. É a chegada do outono, época de grande reflexão e de profunda beleza. Já não há mais a ingenuidade infantil ou o ímpeto incontido da juventude, mas há a sabedoria acumulada. Enfim, chega o inverno e muitos temem o inverno como temem a velhice. O inverno é o ponto alto
da velhice estritamente representada. Época de recolhimento, em parte, mas certamente ainda é época de compartilhamento de experiências. Felizes seremos nós, se soubermos aproveitar a beleza de todas as estações. A chegada do inverno é o fim? Sabemos que não. Porque após o inverno, surge novamente a primavera. E tudo recomeça. E nós também recomeçaremos. Porque há outras vidas com novas estações. Eu agradeço a atenção de todos e desejo-lhes uma boa noite.